É isso aí, Sarau Cultural, na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Voltamos com o nosso segundo bloco. O nosso tema de hoje, tempo do advento, tempo de espera, tempo de reflexão. Padre Lúcio, vamos aquecer esse segundo bloco, né? A gente sabe de todo o zelo, de todo o cuidado que a igreja tem em relação ao calendário litúrgico, em relação à liturgia. Nós, no primeiro bloco, colocamos a importância do tempo do advento para os cristãos, os meninos colocaram também a importância para a família, mas nós sabemos, sobretudo nós sacerdotes, né, que nem todo músico, nem todo artista observa esse tempo como deveria ser observado. Como, por exemplo, as músicas são temáticas neste tempo. O porquê? Quando nós vamos viver um momento social da nossa vida, nós nos preparamos da melhor maneira possível, não é isso? Se eu vou ao fórum, eu me trajo uma roupa adequada, com a dignidade de quem está no ambiente. E aí por diante, né? Toda celebração na nossa igreja, na liturgia, é a celebração da vida. A gente fica pensando, como que eu posso celebrar a vida de qualquer jeito? Dá pena, porque não seria uma vida, seria uma meia vida. O tempo do advento é um tempo específico, como já falamos, né, de espera, de preparação daquele que está por vir. Nós colocamos que são 4 semanas o tempo do advento. A primeira semana, as leituras, né, o centro da celebração, é muito voltada para a promessa. O Pai prometeu um Salvador. Então, pelos profetas, de maneira belíssima, o grande profeta Isaías, né? Apaixonado por esse homem, o profeta Isaías, né? Na promessa daquele que vem. Então, a promessa. A segunda semana é bastante voltada para o chamado, o convite à conversão. Então, se houve uma promessa, alguém vem. Então vamos estar preparados, né, coração convertidos, para receber aquele que vem. Vários profetas podem ser lidos, né, nesse segundo domingo do tempo do advento. O terceiro domingo já é o grande precursor, né, João Batista, anunciando. A voz, né, que clama no deserto, anunciando. E o quarto domingo é bem voltada, bem centrada para a infância de Jesus. Então são temas bastante específicos. Lembrando, também o terceiro domingo tem toda uma característica mariana. Então a gente vai celebrar, né? Vai falar de promessa. Poxa vida, o mínimo é um canto que vai lembrar do profeta ou lembrar os profetas. O cântico seria o endosso da liturgia da palavra? Sim, a gente precisa se convencer, né? O canto é parte integrante da missa e ele leva a Assembleia a viver a espiritualidade. Uma vez que a Assembleia, de um modo geral, não está no altar, acompanha o sacerdote, mas a maneira linda da Assembleia é participar da celebração. É também com o canto, não só a escuta da palavra, a repetição das orações, mas também com o canto. Então, os cantos deveriam estar assim, dentro do tema específico. Nós vamos explorar mais esse tema. Antes, padre, eu queria ouvir do Pedro, qual a paróquia que participa e como é que o teu ministério, você, Pedro, e o teu ministério se preparam para esses tempos fortes de liturgia propostos pela Igreja, dentre os muitos, o tempo do Advento. Bom, eu sou da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. Bom, acredito que o tempo do Advento é um tempo de preparação, de esperança para a volta de Cristo, mas acredito também que é um tempo para nós nos policiarmos, para parar toda aquela euforia que de repente a gente tem na nossa vida, para olhar para dentro de nós mesmos e ver como está a nossa casa hoje, para que Jesus possa voltar, né, a habitar aqui dentro. A nossa igreja de carne, né? A nossa igreja de carne. Como que está o nosso templo do Espírito Santo aqui. Então, acredito que o tempo do Advento é o tempo para a gente poder parar e para a gente olhar para nós mesmos. O teu ministério, vocês fazem reuniões, vocês têm, dentro da agenda de vocês, uma data reservada para discutir isso que o Padre Lúcio colocou, né? A questão das leituras, dos domingos, tem essa preocupação por parte do ministério? Sim, é muito importante que o ministério esteja em sintonia. Não só um com o outro, mas também todos com Deus, né? Não é simplesmente chegar num lugar para tocar.
é questão de preparação espiritual nossa, questão de vida espiritual, né? Isso também é uma preparação, né? E tudo isso entra como coisas que vêm para somar para uma melhor execução dos nossos dons, que tudo vem através do Espírito Santo. Cristiano, né? Eu queria te provocar de duas maneiras, né? Como é que o teu ministério, né? Como é que você, o teu ministério se preparam para esse tempo do Advento? E você, que depois de 7 anos de casados, né? 7 anos de casado, 8 anos de casado, o sacramento do matrimônio, aí Deus te dá a graça também, né? Da paternidade, né? Então, nós temos aqui os frutos, né? Dos nossos músicos, como nós falávamos. E falar dessa novidade do teu filho, né? Nesse tempo forte da igreja que é Advento, que é Natal. Como ministério, eu tenho a graça assim, de ter uma esposa que canta comigo. E a gente se conheceu na igreja. E a gente é bem cobrado, bem orientado a que a música faça parte da missa e não que a gente seja a parte da missa. Que a gente possa compor, né? Cantar a missa e não cantar na missa. Exato. Então a gente se preocupa bastante com canto litúrgico quando é possível ou quando tem algum que a gente tente adaptar que faça parte das leituras. Esse tempo do Advento nesse ano de 2015, como é que a tua família vai celebrar esse momento? Eu espero, com a graça de Deus, muito bem. Seu é menino ou menina? Menina. Maria Menina. Luísa. Qual a idade? Tá com 7 meses. Janaína, já dá para entender um pouquinho, né? Já começa a gatinhar, mexer, colocar a mão, né? Já dá para ajudar na confecção da coroa do Advento, não dá? Mais ou menos. Vai chegar lá, igual o meu, 1 ano e 3. Esse ano eu acho que ele já consegue quebrar umas bolinhas. Querer ajudar, vai mexer, vai... Silvano tem filhos? Tenho. Quantos? Tenho um filho. Qual a idade? Ele tem 3 anos. Ele já entende, né? Entende. Então tem essa catequese doméstica, tem essa preocupação de pai, de formá-lo religiosamente? Sim, temos. E é bacana quando nós vamos dando essa formação para ele e nós vemos que ele vai entendendo isso, né? Acho muito bacana quando nós começamos a ensinar ele a rezar, a dormir. Esses dias eu estava conversando com a Janina, estava colocando para ela que no início eu rezava um pedacinho, Santo Anjo, ele do Senhor, meu zeloso, guardador. Certa vez virou quase um jogral, né? Certa vez ele pegou e rezou, não, vou rezar tudo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Rezou tudo. E essas coisas que vão, a mim e a minha esposa Joyce, vão nos deixando felizes. Né? Porque da mesma forma que nós fomos criados assim, né, nós tentamos também passar para ele. Você teve esse privilégio de ser formado dentro da Igreja Católica? Dentro da Igreja Católica. Eu já sirvo no ministério há aproximadamente uns 15 anos já, mais ou menos, né, na paróquia também, em Itapecerica, Nossa Senhora dos Prazeres. Mas desde pequeno também, pela formação com meu pai e a minha mãe, dando formação também para o meu irmão, a gente já vem crescendo na igreja. O que me chama a atenção aí, né, é essa troca, né, entre os nossos músicos que são pais, né, acaba trocando as experiências da paternidade. Bacana. Isso para mim é novo, né, porque vocês são muito jovens. Eu os conheço solteiros ainda, né, muitos de vocês solteiros. Não imaginava viver esse momento que chegou, além de estarem casados, com filhos, e aí não tem como, né, trazer os filhos para as nossas rodas de conversa. A gente vai falar mais um pouquinho sobre Advento, sobre esse tempo de espera, mas eu gostaria de gastar o nosso pároco, né, musicalmente. Padre, o que é que o senhor canta para nós? Como a Janaína e o Pedro cantaram Nunca Deixe de Sonhar, é isso, né? Lindíssima essa música. Gostei muito. Eu queria acrescentar uma coisinha, se vocês permitirem. Nunca deixe de sonhar em Deus. Então nós vamos cantar Só em Deus, que é bastante conhecida de todo mundo aqui. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme, amor, Ele é
meu grande amigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Só em Deus fortaleza encontrei para vencer o inimigo. Só em Deus a vitória alcancei, Ele sempre está comigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. É isso aí, Sarau Cultural, linda canção, Padre Lúcio, acho que endossa tudo isso que a gente tem discutido. Essa discussão no segundo bloco, ela está relativamente fácil, porque eu acredito que os nossos artistas, os nossos músicos, eles têm esse engajamento e têm essa consciência sobre o compromisso com a liturgia, com o calendário que nos é proposto pela Igreja Católica. Mas nós sabemos que nem todas as paróquias, nem todas as comunidades, nem todos os artistas, os músicos têm essa consciência, né, sobre as propostas que a Igreja nos faz através do calendário. Como, por exemplo, eu tenho entendimento que alguns músicos não participam de formação, não participam de reunião. Como vivenciar este momento? Como dar testemunho ou conduzir o nosso povo sobre esse bonito, esse rico momento que é o tempo do Advento, se eu não tenho este conhecimento, se eu não tenho essa formação para mim mesma? Janaína, né, qual é o teu olhar sobre isso? O ministro da palavra, que não busca formação, que não tem comunhão com o seu sacerdote, que canta o que ele quer dentro da sua comunidade, dentro da sua paróquia. Bom, eu acho muito difícil você, pode até se dizer um ministro, mas você realmente levar isso adiante, você viver, porque não basta dizer eu sou um ministro, né, padre? Ser ministro é viver, né? Antes de eu ser por exemplo, cantar dentro da igreja, eu canto para o meu filho dentro da minha casa, né? E eu evangelizo com o meu esposo, com o meu filho, com a minha família. Então, a gente tem que buscar livros, tem que buscar os sacerdotes, vocês são umas riquezas para a gente, busco em vocês conhecimento, ouvir músicas, não gosto de ler, as músicas ensinam, a nossa diocese oferece, né, muitos recursos nesse sentido, dos tempos, tempo quaresmal, tempo do Advento, tempo pascal, né, basta buscar, né, nossa igreja é rica. Né? Cal, a Janaína, eu vejo uma delicadeza na colocação, né? Ela é aquele discurso correto, politicamente correto, né? Você já testemunhou uma Santa Missa ou uma comunidade que o músico não estava preparado, né? Que ele não cantou aquilo que estava sendo proposto, estava sendo vivenciado pela igreja, não só a igreja local, mas a igreja no mundo inteiro? Sim, justamente foi um fato, enquanto o padre comentava, já veio na minha memória isso, né? Acho que em 2010, eu e minha esposa fomos para a praia, né? Passar um final de semana e, naturalmente, no domingo fomos à Santa Missa. A missa no litoral. No litoral. Enfim, nós fomos lá e justamente participei da missa, já estou acostumado a participar na nossa paróquia, Maria Mãe dos Caminhantes, com o Cristiano, né? E
ouvindo a liturgia e o ministério cantando as músicas, naturalmente, né, na sequência da missa, completamente fora do contexto litúrgico, né, do que estava cantando ali, por exemplo, do que o evangelho falava, né? Eu não me recordo agora, mas fugia completamente, como se fosse um show à parte, né, digamos assim. Não existia harmonia, né? E foi algo que eu presenciei, até comentei isso entre a banda desse fato, e que realmente eu, como participante, né, como a pessoa, né, como cristão, católico praticante, que ia lá participar, receber Jesus Eucarístico e também receber uma palavra, né, de entusiasmo, uma mensagem boa, portanto, cheguei lá e fiquei confuso na realidade, né? Aonde está a mensagem? Né? Janaína, quando você tem essa percepção, você tem a oportunidade de testemunhar isso que o Cal acabou de testemunhar para nós, qual é o sentimento? Você percebe? Pô, mas está errado, não é isso, né? Percebe, com certeza. Porque a gente que busca conhecer, que quer fazer o que é realmente correto, é choque. Na hora que você começa a missa, você fica um pouco chocado. Mas não tem muito o que fazer, né, padre? Você não vai falar, eu sou do ministério, então eu sei. Até músico tem muito essa vaidade que Então, isso que a Janaína coloca, né, vaidade, é um dos grandes desafios para nós formadores, sacerdotes. Recentemente participava de uma Eucaristia, né, de uma Santa Missa, e eu gosto muito do Salmo, que é uma questão, algo mais introspectivo, né, e os instrumentos muito altos. Então, eu não conseguia ouvir a voz da cantora, da salmista, né, e aquele momento, né, aquele comichão de sacerdote de querer chamar a atenção, mas eu não é minha comunidade, não é minha paróquia, acabaria expondo os músicos, e aí nós entramos dentro de um conflito cristiano, silvano, né, porque não é o momento chamar a atenção do músico ali na Santa Missa. O momento é de uma reunião de liturgia, de uma formação. Mas como chamar a atenção, ou melhor, como dar uma orientação para esse músico se ele não vai na formação, se ele não participa da reunião de liturgia? Silvano, né, como sacerdote, né, me ensina ou me orienta que tipo de postura a assumir diante dessas realidades, desses desafios? Essas coisas já aconteceram com algumas pessoas que eu conheço, né? Por eu ter uma certa afinidade, após o momento, né, no final da Santa Missa, o cara não conseguia escutar direito a voz da pessoa ali, porque na ocasião a guitarra estava muito baixa, estava muito alta, né? Então, guitarrista não tem ouvido? Né? Baterista, ele não ouve? Parece que tem, mas ele tem pedaleira também. Né? Porque o que eu entendo, eu sou leigo musicalmente, né? Eu faço a produção musical, eu entrego a coisa pronta para vocês, né? Então, assim, eu não entendo, né, de partitura, né? Eu não sei fazer a leitura da partitura, mas eu tenho ouvido. Sendo leigo, eu consigo perceber, né? Não tendo o menor talento, a menor habilidade para música, eu consigo perceber quando uma bateria ela tá abafando a voz. Eu consigo perceber quando uma guitarra ela tá acima desse instrumento humano que é a voz. Não está errado, né? Porque dentro do meu entendimento de leigo, eu acredito que os instrumentos eles têm que dar uma base para as vozes, né? Mudou? Não mudou. Na verdade, nós estamos ali para poder acompanhar a voz. Quem precisa, na verdade, puxar e sobressair é a voz. Os instrumentos estão ali para ser um fundo musical. Duas questões, Padre Lúcio. Essa questão do que acabou vindo, né, para a nossa discussão, dos instrumentos extremamente acima das vozes, das nossas celebrações, né? E essa questão da falta de formação para os nossos músicos, sobretudo porque os nossos músicos, nós não conseguimos fazer reuniões de músicos, convidar não só os cantores, geralmente os intérpretes, os cantores eles comparecem, mas os músicos, os instrumentistas, eles acreditam que não precisam de formação. Como administrar isso? Como lidar com isso? Lamentando, em primeiro lugar, porque formação todos nós precisamos. Nós não temos os nossos encontros de reciclagem. 8 anos de formação para ser sacerdote, o nosso retiro anual e ainda as reciclagens que nós fazemos. Uma vez por ano. Por mais capaz que nós, sacerdotes, sejamos, não estamos prontos. E não somos detentores de todo o conhecimento. Mas o mais engraçado, padre, que eu acho, né, que eu vejo, por exemplo, eu não vou falar dos meninos, porque eu não conheço vocês numa celebração, né? Mas pegando o gancho do que você falou aqui, né? A voz tem que sobressair. O engraçado é que os músicos sabem.
Todos os músicos falam isso, não é quando a gente está falando disso, né? Mas quando chega na hora da missa, não é o que acontece. Essa é a questão, por quê? Então, é desobediência, é vaidade, o que acontece? O povo percebe, né? O povo reclama tanto conosco, né? Com os sacerdotes, padre, pede para diminuir, padre, está doendo, padre, não está gostoso. E eu entendo a questão musical, como estamos celebrando aqui, é um momento gostoso, né? Que alimenta a minha alma, né? Tem que me oferecer acolhimento. E às vezes isso não acontece nas nossas celebrações. Assim, nós temos na Igreja Católica um problema um tanto quanto sério. Se bem que, de uns tempos para cá, essa realidade também, graças a Deus, tem mudado muito, né? É bem sabido aqui que nossas paróquias ainda são um tanto quanto deficitárias em relação a som. Às vezes a gente vai em alguns lugares que pena que dá, né? Porque não se investe como deveria nesse sentido. Mas da mesma forma, a gente vai, às vezes, em paróquias com um som muito bom, e é a mesma coisa, não muda. A gente chega uma hora, o que fazer? Cal? Então, eu tenho uma visão, atualmente eu não participo especificamente de um ministério, né, na Santa Missa, né, eu tenho a banda. A questão dos músicos é uma questão muito sensibilidade individual de cada músico, né. Por exemplo, até mesmo numa banda, a gente sofre o problema, já sofremos, né, Novos Céus em si, de um instrumentista tocar um pouco mais alto do que o necessário, né? Porque isso é uma questão de harmonia musical. Então, eu ia te perguntar isso, mas não tem que encaixar? Sim. Não é uma questão de harmonia? Mas aí que eu acho que a igreja entra no contexto, principalmente as paróquias, na pessoa do pároco, da visão de contratar um técnico de som. Um técnico de som acho que resolveria tudo. O cara tá tocando alto, vai lá e abaixa. Acho que a gente vai brigar, Cal, e essa é a ideia do sarau, provocar, né? Construir reflexão. Padre Lúcio. E eu entro nessa briga. Então entra, padre, quero te ouvir. Eu como pároco, né? Eu acho simplesmente um absurdo você ter que contratar um profissional para fazer os músicos, que eu não vou olhar como músicos profissionais, por melhores que sejam, né? De fazer eles também orarem na igreja como devem. Não concordo com isso. Às vezes se falam, no nosso caso, eu vou aqui agora expor a minha paróquia, com vergonha, desculpe, mas o nosso som não é ruim. O nosso som é bom. Mas, de repente, você vê um dos nossos ministérios, né, ou alguns ministérios, né, que são bons. Nós temos músicos ótimos. Bastante talentosos. Nós temos cantores e cantoras fantásticos. Então, não é qualidade de formação musical. A gente sabe disso, não é nem de instrumentos e nem de voz. Temos, assim, eu me orgulho, para ser bem sincero, dos nossos músicos, dos nossos ministérios. Os de nossos música. músicos enquanto Só que, músicos. Sim, são muito bons, um talento assim muito grande. Eu reconheço isso aqui também. Mas tem a mentalidade de que o som tem que se adequar ao ministério. Não é isso. É o ministério que tem que se adequar ao som, porque se eu, como padre, vou presidir a Eucaristia, se o cálice é desse tamanhozinho, eu me adequo. Se o cálice for desse, vai pesar, mas eu vou me adequar também. Então, nós é que temos que nos adequar àquilo que temos em mão. Não é diferente. Padre, e aqui na nossa paróquia nós temos esse problema. E nós já tivemos essa experiência aqui na comunidade, Cal, de contratarmos um técnico, um profissional. Só que aí qual é o técnico, qual é o profissional bom, né? Aquele que ele vai regular o som de acordo com a minha vaidade. Né? Então, nós tivemos alguns profissionais aqui. Então, quando o técnico era bom, quando ele regulava o som de acordo com o meu volume, né? Não era de acordo com a necessidade da banda e do ministério. Então, falta, acredito que maturidade, falta isso que o padre Lúcio coloca, e eu fui, de certa maneira, irônico. Né? Então, nós temos músicos que, enquanto músicos, são extremamente talentosos, né? Mas cadê a questão espiritual? Né? Cadê a cristandade? Cadê a questão eucarística? E esse é o desafio, acho que mais humano. E, novamente, esse desafio ele retorna para esse tempo, que é o tempo do Advento. É um tempo, como foi colocado aqui, né? Acho que você é o mais jovem aqui no meio de nós. Né? É um tempo de nos voltarmos para nós mesmos, né? De examinarmos a nossa consciência, não só enquanto seres humanos, mas nos vários dons que nós detemos e no nosso serviço na igreja, na comunidade. Eu vou celebrar o Natal, que é esse ponto alto da minha fé. Mas o tempo do Advento eu também vejo como uma ótima oportunidade de examinar a minha consciência enquanto sacerdote.
enquanto ministro da música, enquanto ministro extraordinário da Eucaristia, enquanto cristão atuante dentro de uma comunidade. Então, a minha postura dentro da igreja, dentro da minha igreja, é a melhor postura? O que precisa ser corrigido? O que eu preciso me policiar? Eu consigo me doar mais para a missão? Eu consigo oferecer mais para a igreja? É triste dizer isso, né? Mas nas nossas experiências nas comunidades, nas paróquias, algumas comunidades, elas foram experimentar harmonia e paz quando alguns músicos, infelizmente, se afastaram da comunidade. E olha que tristeza. Não participa de formação, se sente dono da verdade porque ele acha que já é detentor de todo o conhecimento. O nosso bispo, né? Os nossos bispos que são extremamente bem preparados, eles sentam no retiro do clero na primeira fileira, todo ano, né? E olha que eles têm acesso aos documentos da igreja. E às vezes é um bispo ou um sacerdote. Esse ano, né, Padre Lúcio, foi um sacerdote pregando o retiro do clero. E o nosso bispo na primeira fileira, bebendo daquela fonte, se alimentando, e a cabecinha, né, endossando, né, aceitando aquela formação. É esse se encurvar, né, para ser moldado, né, para receber. A Janaína, ela coloca essa questão da vaidade dos artistas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um produtor de teatro, e ele colocava: padre, nós artistas somos criaturas muito sensíveis, muito sensíveis. Então precisa achar o ponto ali, né, para nos trabalhar. Nós somos mais complexos que os outros pobres mortais. E eu entendi isso. Ele falou, e essa complexidade, ela não é positiva, ela nos atrapalha. Às vezes, ela age contra nós mesmos. Então, fica aqui o desafio. A gente vai falar mais um pouquinho no terceiro bloco, mas antes eu gostaria de ouvir o Cal. O que é que você canta para nós? Vamos cantar uma música. Nós estamos vivendo, né, infelizmente, no mundo aí, muitas guerras, né, muitos conflitos entre nações, né, digamos assim, e, enfim, com ideologias, qual é o Deus verdadeiro, qual é o Deus falso, né? Então, digamos assim, que essa música retrata um pouco sobre isso. A música é do Anjo de Resgates e se chama A Paz Reinará. Não haverá um futuro se as crianças de hoje não aprenderem a amar. Para mudar o mundo é preciso mais do que um simples sorriso. É preciso amar. Por que será que as pessoas veem a face do mal e enxergam maldições e não conseguem sequer sentir a presença de Deus nos corações? Se não buscarmos o Deus que é maior, não haverá para nós um futuro melhor. Se não mostrarmos ao mundo o Deus que é amor, a paz não virá. Se nós buscarmos o Deus que é maior, terminará num segundo a guerra e a dor. Se nós mostrarmos ao mundo o Deus que é amor, a paz reinará. Se todas as tribos da terra disserem não para a guerra, não encontramos a paz. O mundo quer máquinas de guerra, queremos santos na terra, queremos paz. Se não buscarmos o Deus que é maior, não haverá para nós um futuro melhor. Se não mostrarmos ao mundo o Deus que é amor, a paz não virá. Se nós buscarmos o Deus que é maior, terminará no segundo a guerra e a dor.
mostrarmos ao mundo o Deus que é amor, a paz reinará. Solte sua voz, dê um grito de paz. Cante para o mundo o seu grito de amor. Para mudar o mundo é preciso somente o amor, só o amor. Se nós buscarmos o Deus que é maior, terminará no segundo a guerra e a dor. Se nós mostrarmos ao mundo o Deus que é amor, a paz reinará. É isso aí, segundo bloco do nosso Sarau Cultural. A melhor parte desse segundo bloco foi eu tentando entrar no ritmo aqui do estralar dos meus dedos, né? A criatura não tem ritmo nenhum e tem que ficar olhando aqui para poder colar. Cada um no seu dom. Eu queria fazer a indicação para você do nosso livro, Corações Curados para Amar. Com você, André. Maravilha, e reforçando mais uma dica cultural desse Sarau Cultural, livro do Padre Jean, Corações Curados para Amar. Um livro que nasceu do carisma do Padre Jean em relação ao trabalho, ao serviço da direção espiritual. Se você ainda não tem, basta procurar em qualquer livraria e qualquer loja do Brasil. R$ 25,00 apenas, então cure hoje mesmo o seu coração. Livro Corações Curados para Amar. É isso aí, obrigado, André. Encerramos mais um bloco do nosso Sarau Cultural. Boa pedida, Cal Moraes. Mais do que nunca, o nosso mundo precisa de paz, as nossas comunidades precisam não só viver a paz, mas testemunhar essa paz que é tão sonhada, como diz uma música que eu gosto muito da Igreja Católica. Vamos encerrar esse gostoso momento de partilha, de catequese, de reflexão da melhor maneira possível, cantando com a cantora Janaína. Que é tão sonhada